Olá. Em outubro de 2003, foi criado o Estatuto do Idoso no Brasil. Ele funciona como a Carta de Direitos, fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do idoso e verdadeira educação cidadã no tocante ao respeito à luta pela dignidade das pessoas com a idade mais avançada no Brasil. Dados divulgados em julho deste ano pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que, em 2021, o país passou a ter mais de 10% da sua população formada por idosos com 65 anos ou mais. De acordo com o levantamento, no ano passado, a população brasileira foi estimada em 212,5 milhões de pessoas, e destas, 21.600.000 tinham 65 anos ou mais, o que representa 10,2% da população. E segundo dados da Fundação SEAD, Campinas tem cerca de 205 mil pessoas com mais de 60 anos, o que representa 17% da população do município, estimada pela instituição em 1.187.642 habitantes. Diante disso, será que 19 anos depois da criação do Estatuto do Idoso, esses direitos têm sido respeitados e efetivados? Quais as necessidades dessa população que cresce no Brasil? E qual a responsabilidade do poder público e da sociedade? É esta reflexão que vamos fazer no Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da coordenadora setorial de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Carla Castro Borg, e também com o presidente da comissão aqui da Câmara de Campinas dos Idosos Aposentados e Pensionistas, o vereador Jair da Farmácia. A gente aguarda ainda a presença do vereador Gustavo Peta, que é membro da mesma comissão. Carla, seja bem-vinda. Eu começo com você. A gente fez esse preâmbulo aí dos 10%. Campinas é essa base mesmo? A gente está acima da média nacional? Sim, nós estamos acima da média do estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje tem uma média de 16% da população idosa e Campinas tem 1% a mais. Quando a gente pensa em nível Brasil, que todo mundo está falando, olha, esses 10% tem um impacto, e a gente pensa em Campinas, que tem quase o dobro disso, que tipo de políticas públicas nós temos que pensar para que a gente possa abarcar essa população? Mas antes de você responder, eu vou dar as boas-vindas ao vereador Jair da Farmácia. Vereador, fala um pouquinho para mim hoje, qual é a sua maior preocupação quando a gente pensa nos direitos dos idosos, ainda mais o senhor que está à frente dessa comissão, que cada dia se torna mais importante na cidade? Eu vou lutar muito por eles, para que eles tenham mais oportunidade, para criar mais atividades para eles. Tá certo. Então, Carla, pois não, fala um pouquinho dessas políticas públicas, o que temos e onde queremos chegar. Bom, hoje nós temos Campinas, é uma cidade pioneira na política pública para a pessoa idosa. Gosto sempre de ressaltar, o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa está completando agora no próximo dia 16, 30 anos de sua criação, e se a gente pensar um pouquinho, a cidade ela vem com histórico até praticamente 40 anos, porque o conselho ele foi criado após uma comissão que foi criada em 1982. Então, Campinas é pioneira nas cidades que criou o assento prioritário, o direito ao idoso, ao transporte público. Hoje nós somos pioneiros num serviço do cuidador, né, que a gente fala do auxílio do cuidador em domicílio. Somos a sexta cidade no país que temos esse serviço, que é feito pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Ele visa tirar um pouco do ombro de quem está cuidando do idoso acamado, né, o cuidado único, porque muitas vezes ele que acaba causando essa sobrecarga no cuidador. Tem alguns estudos que falam que
esqueci a palavra agora. Inclusive, esses dias a gente reparou que nós fizemos até aqui na TV Câmara mesmo uns cursos que o CEPAT, inclusive, oferece. Tem curso também para ajudar aquele familiar a aprender a lidar melhor com esses cuidados. Inclusive, teve uma amiga minha que fez isso. A Márcia, ela só tinha ela e a mãe. Aí ela aprendeu com o enfermeiro como manejar o oxigênio. Ele deu um curso, porque estava custo, né, para ela. E ela acabou aprendendo, como você falou. E é esse tipo de preparo, então, que a sociedade tem que também ter. Claro, a gente está falando do ponto de vista daquele idoso que depende de um familiar, depende de um cuidador. E que também precisa ter toda essa dignidade da família também, que acaba tendo, muitos deixam até o emprego para cuidar de um parente e tudo mais, e não tem aquela preparação técnica. Mas vamos falar um pouquinho antes, aquele idoso, né? Aquela pessoa idosa que fala, poxa, e agora? Né? A gente tem que deixar esse pensamento para trás e falar, não, agora tem muita coisa ainda para fazer? Sim, é o que eu falo assim, a nossa expectativa de vida, ela aumenta a cada ano que passa, né? Então, eu falo, na década de 40, eu era idosa. Hoje, nossa expectativa de vida no Brasil está em torno de 77 anos. Logicamente que a gente está no estado privilegiado e que a expectativa de vida também é maior. Mas a expectativa de vida para daqui 10 anos é em torno de 82 anos no país. Então, a gente, gradativamente, estamos aumentando a nossa expectativa de vida. E, com isso, certos preconceitos são retirados da sociedade, né? A pessoa idosa é uma pessoa capaz, com autonomia, cidadão de direitos como qualquer outro, né? Então, a gente precisa tirar aquele estigma daquele idoso frágil. Então, assim, sempre quando você vai ver uma descrição, até mesmo em peça de teatro, algum esquete, como que eles põem o idoso, né? Aquela pessoa frágil, corcada, óculos, surdo, com uma coxinha, com uma mantinha assim por cima, né? E esses preconceitos nós precisamos tirar. Por quê? Porque o idoso pode ser o que ele quiser ser, né? Então, essa autonomia, esse fortalecimento que a gente... É uma política pública que nós estamos lutando para que a sociedade perceba que o idoso é um cidadão de direito e autônomo de todas as suas vontades. Sim, agora, quando a gente fala nessas vontades, e a gente sabe que existe uma lacuna social muito grande em todas as faixas etárias, isso acaba, de certa forma, até pela sua experiência, digamos que se acentuando ainda mais quando se trata da pessoa idosa. Sim, o idadismo, né, que a gente fala, o preconceito contra a idade, ele é o preconceito contra qualquer idade, mas o estudo da ONU demonstra que a faixa etária que mais sofre esse preconceito é a faixa etária idosa. Sim. Olha, inclusive, a Carla trouxe aqui para a gente, existe uma campanha chamada Idadismo em Campinas, o preconceito com a idade não tem vez. Um material muito legal que fala de expressões, né? A gente fala tanto em relação, até conversava antes com o vereador em relação a racismo, que tem algumas expressões que não se usam em relação à idade também. Olha, gente, frases, palavras e expressões que deveríamos evitar. Panela velha é que faz comida boa. Ele está muito velho para isso. Até que dá o caldo. Depois de uma certa idade. Isso é coisa de jovem. Ele é jovem de coração. Do tempo da onça. Caduco. Vovô, vovozinha, vovozinho. Quando a gente se refere, usa essas expressões, que às vezes parecem expressões, não tem problema. O que isso pode causar na pessoa idosa? Que eu falo... Perde... Não, o que eu ia falar, né? A gente... a pessoa idosa, com esse tipo de expressão, muitas vezes, ela perde até a vontade de sair de casa. Perde aquele entusiasmo, acaba entrando em depressão. É como você disse, desculpa. Pode?
é como você disse que eu me considerava tal. Eu lembro da minha mãe, aquela mulher de 40 e poucos anos, aquela birote, sabe aquelas coisas. Hoje você vê 70, 80, então tudo jovens. Então, eu acho que aqui a mente, então quebrar esse tabu, dar mais oportunidade, principalmente dança. Você viu que eu falei do meu amigo que está criando um projeto para... porque existia até aquela questão de se falar, a gente estava também comentando aqui, gente, a expressão aposentado. É algo que eu nunca tinha pensado sobre isso, e a Carla, ela lembrou muito bem a origem dessa palavra. Explica aqui pra gente, Carla. A palavra aposentado vem de aposento, né? O que está no último aposento. Então, a pessoa, quando ela ficava idosa, ela era sempre colocada no último aposento, né? Mais perto disso. É que eu abri um pouco para gente. E então é isso, vem da palavra aposento. Então ele está aposentado, está jogado. Está jogado, está lá quieto, pessoa que não faz nada, né? E isso a gente precisa retirar da sociedade, porque muitas vezes o idoso é visto como aquela pessoa incapaz, aquela pessoa, agora você não faz mais nada, né? Tempo livre, e nem sempre é dessa forma, né? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos lutar. O Alexandre Kalash, que é um grande médico, né, um gerontólogo, fez parte da ONU, ele diz que, como o racismo, né, eu não posso só dizer que eu não sou racista, né, ou que eu não tenho preconceito com a idade. Eu tenho que ser antirracista, eu tenho que ser anti-idadista, ou seja, eu preciso enxergar a pessoa, o cidadão, a pessoa, e não a idade da pessoa, não a cor da pessoa, a aparência, né? O feminismo, né? Então, tudo isso é importante. E o preconceito com a idade, ela tem uma piora porque a pessoa idosa, quando ela entra numa depressão, os estudos demonstram que ela tem uma maior dificuldade de sair desse estado depressivo. E isso faz com que a expectativa de vida diminua. Sim. Agora, é impossível a gente falar, claro, a gente está falando da questão de empoderamento, de revisitar aí uma série de coisas que a gente usava antes que não devem ser usadas, mas é difícil não falar da questão da violência, né? A gente tem aqui dados do SIS9, que inclusive está lá nos dados daquela cartilha que vocês fizeram. São números, olha, a gente tem aqui dados de notificação de 2019 a 2021. 2019, nós tivemos aí 2.096 ocorrências de violência doméstica, dos quais 125 contra idosos. Em 2020, 1.791 ocorrências, 112 contra idosos. Em 2021, 2.346 ocorrências e 99 contra idosos, ou seja, uma queda que vem registrando. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade? Na verdade, essa queda são subnotificações. O idadismo, né, até dando um gancho, essa campanha veio no mês do Junho Violeta, que nós iniciamos ela. Por quê? Quando você trata o preconceito, você previne a violência. E isso é importante dizer porque a violência contra a pessoa idosa, essas notificações são de casos efetivos, são casos que a rede verificou a ocorrência. E nós não podemos esquecer que no ano de 2020 se iniciou uma pandemia, 2021 nós estávamos no auge dessa pandemia, e, logicamente, que as notificações nem sempre ocorreram da forma correta, da maneira correta. Nós estávamos vivendo num momento que a gente precisava salvar vidas. Todo mundo isolado. E todo mundo isolado. E 90% dos casos da violência contra a pessoa idosa ocorre dentro da própria residência. São os filhos... Netos. Noras. Então, é importante a gente falar que o idoso também estava restrito à sua casa.
Esses números, eu também acredito que vai ter um aumento, as notificações, porque houve um aumento também nas denúncias. Agora em 2022 já? Agora em 2022 já. Nós estamos fazendo um levantamento mensalmente eu sou conselheira também do Conselho Municipal do Idoso, nós estamos fazendo mensalmente o que chega ao Conselho Municipal do Idoso, pelo Disque 100 ou através de procura espontânea no próprio Conselho Municipal. Em junho foram 61 denúncias, o último mês foram 65 denúncias. No único mês? No único mês. Ao contrário de 2021, que de agosto a dezembro nós tivemos 31. Olha, muita mudança, hein, vereador? Muito trabalho, hein? Mas vamos pensar então, a gente pensou, olha, em 2021 tivemos uma queda, como a Andréa já explicou, como a Carla já explicou, esse número é subnotificado, ou seja, a gente teve, na verdade, idosos que não conseguiram comunicar que estavam sofrendo algum tipo de violência. Aí você vem, Carla, e fala da questão do Disque 100, né, que é um número federal. Sim. Mas aqui no município, como que as diversas organizações, os serviços, começam a perceber? É denúncia também? Ou é aquele idoso que vai passar por uma consulta, ou que vai em algum lugar público e o profissional está preparado para também perceber que alguma coisa está acontecendo? Logicamente que a rede ela está preparada assim, para esse primeiro atendimento de verificação, o idoso vai até o centro de saúde, o técnico percebe no CRAS, no próprio, a gente recebe no próprio conselho, muitas vezes, orientativo, ou mesmo a pessoa quer denunciar, nós fazemos a denúncia. Mas, assim, o órgão que a gente fala que é sempre competente em caso de denúncia, por resguardar a pessoa que está denunciando, que tem todo um procedimento, um processo, é o Disque 100. Né, para resguardar efetivamente, porque vem um número de protocolo, a pessoa consegue acompanhar, é mais prático. Sim. E ele funciona muito bem, a gente não pode esquecer disso. E o próprio Disque 100, dentro do Brasil, a Realidade Brasil, ele verificou esse aumento de denúncias contra a pessoa idosa no último ano. E quando a gente fala nessa denúncia, o que é, e nessa violência, o que é exatamente essa violência? Ela é a violência física, psicológica? O que abarca tudo isso? Olha, no nosso município a gente tem um levantamento que acima de 60 anos, até por volta de seus 79 anos, o maior tipo de violência que acomete a pessoa idosa é a física. Após, aos 79 anos, 80, é a negligência e o abandono. Né? Mas a gente tem a violência financeira, que é uma violência de difícil verificação se o idoso não se sente fortalecido efetivamente para denunciar. É quando o neto fica com cartão, gasta todo o dinheiro dele. Né? Chega muito esse tipo de reclamação lá para o senhor na comissão, vereador? Muito. Inclusive, na farmácia, deu Disque 100 para um rapaz que ele estava vendo uma situação, foi onde que ele foi que bem é a apropriação do cartão, que também é um tipo de violência. Sim. O idoso ele tem um benefício dele para ele, para o gasto dele. Ele tem autonomia de fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento em que o familiar pega, utiliza, o idoso não tem conhecimento de onde está sendo gasto o dinheiro dele. Muitas vezes se fazem empréstimos, né, consignados, porque é muito mais fácil do que uma pessoa física está fazendo, é descontado diretamente da aposentadoria. Então, você pega casos em que o idoso, ele praticamente, boa parte do benefício ou da aposentadoria dele está cometida por vários empréstimos. Existe ainda aquela lei do limite, do consignado? Existe o limite, sim. Tá. Isso aí é o Código Civil, é 30%.
o limite. Justamente porque tinha gente que estava ficando sem a sua pensão, Sim, mas muitas vezes você tem que ir judicialmente, então tem que ir até a defensoria, levar o lerite, ver o que está efetivamente sendo descontado, porque algumas vezes ainda o idoso que tiver mais de 30% de desconto em algum empréstimo consignado, que até muitas vezes ele não tome conhecimento, ele pode procurar a defensoria pública. Pode. Tá. Não só pode, como deve. E outra também, viu, Carla, que eu tenho observado, que mexe muito com o psicológico do idoso, a própria família. Ameaça, sente assim... Que tipo de ameaça, vereador, o senhor tomou conhecimento? Não, por exemplo, me dá seu cartão. Eu tenho que... Senão, eu... sabe, medo. Sim. Às vezes a pessoa, o neto, um da família que mexe com droga, ela sente com medo. Sim. Fica com nesses medo. Casos, para o idoso é muito difícil denunciar um familiar, não é? Isso. O que eu falo, assim, é mais difícil o idoso denunciar, porque é o filho, muitas vezes o neto, que está fazendo isso. Inclusive, tem uma situação dessa na minha família, tive. Eu já cheguei a ouvir de idoso que a orientação, procure a delegacia, faça um boletim de ocorrência, resguarde seus direitos. Ah, mas eu vou chegar para o delegado vai falar para mim que eu não soube criar meu filho. Isso. O senhor falou que ocorreu uma situação dessa. E como vocês fizeram, vereador? Sim, foi complicado. Mas conseguiram resolver? Conseguiu. A família também, nessa hora, a união da família também ajuda para resolver a situação de um desse familiar. Eu corri atrás. Aí arrumei um lugar onde que pudesse ele ser internado, tratou, aí resolveu. Tá certo, então a gente está falando aqui de denúncia, então, olha, eu vou deixar alguns telefones que aparecem aí no seu vídeo. Além do Disque 100, alguns canais nós temos com o Disque Saúde, que é um telefone 160, o telefone da Guarda Municipal 153, o telefone 156 da Prefeitura também. Nós temos ainda o Conselho do Idoso no telefone 3254-0263, ramal 3, e também o e-mail da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, que é coordenadoria.idoso@campinas.sp.gov.br. Inclusive, um momento em que o senhor acompanhou lá a criação da popularmente chamada creche dia, né? Tão esperada. Quando eu fazia a campanha. Que o senhor falasse, inclusive, dessa questão do trabalho da comissão, acompanhando que efetivamente a gente consiga ter um serviço desse, que é aquele serviço igual acontece com as creches das crianças, isso, né? Você deixa o idoso lá, o seu familiar de manhã, e aí ele vai fazer várias atividades. Quem usa medicamento vai ter também uma questão de tomar o medicamento no horário certo, e no final da tarde esse idoso vai para casa conviver com a família e assim, fala um pouquinho, vereador, dessa expectativa que esse serviço, e a Carla vai contar para a gente quando esse serviço vai passar a funcionar. Então, inclusive, quando eu fiz a campanha, eu tinha em mente essa creche, eu falava creche, hoje é casa... O vereador já... Eu estou aqui, né? Nós não utilizamos a palavra creche. Casa do idoso. Na verdade, é centro-dia da pessoa idosa. Mas vamos pensar... É um casa-dia. Porque a palavra creche remete à infantilidade. E aí nós não infantilizamos o idoso por causa do idadismo. Pronto. Mas na época da minha campanha, eu tive essa ideia para chegar no centro. E essa, viu, Mirna? Essa ideia para, por exemplo, a pessoa idosa, o filho trabalha, ele só tem um filho. Então, foi pensando nisso, deixa o pai lá, o pai vai ter atividade, vai ter com quem interagir, e à tarde ele pega. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, as políticas públicas e tudo que a gente precisa fazer para pensar numa Campinas melhor para a pessoa idosa após o intervalo. Porque já o nosso programa está de volta com a participação do membro da comissão do idoso aqui da Câmara Municipal, o vereador Gustavo Peta, que já está por aqui.
Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute os direitos da população idosa. E a partir de agora, a gente conta também com o vereador Gustavo Peta, que é membro da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas. Já deixamos aqui o nosso agradecimento também ao vereador Jair da Farmácia, que é o presidente da mesma comissão, e a coordenadora setorial de políticas públicas para a pessoa idosa aqui da Prefeitura de Campinas, a Carla Castro Borg. Vereador, seja bem-vindo. E a gente já falou um pouquinho sobre a questão de violência. A Carla mencionou que, inclusive, apesar do SIS-9 apontar queda nos números, a gente sabe que existe uma subnotificação em função da Covid-19. E a gente encerrou o bloco falando justamente sobre políticas públicas e começamos a mencionar, então, até um local que está sendo construído, que deve ser inaugurado justamente para trabalhar essa questão da cidadania e tudo mais. Carla, fala um pouquinho mais para a gente de como deve ser esse serviço público e aí a gente entra nessa questão, vereador, de como, então, qual que é a responsabilidade do poder público e da sociedade para que a gente possa garantir esses direitos. Bom, o Centro-Dia da Pessoa Idosa do município de Campinas, ele está previsto como um serviço que nós colocamos na média complexidade da assistência social. Seria o quê? É um idoso, ele tem uma autonomia, mas uma autonomia limitada. Ele consegue ou ir até ao centro-dia, ou o familiar levar até o centro-dia. Para quê? Para que ele faça atividades, para que ele tenha socialização, porque o que os estudos demonstram, quanto mais a pessoa idosa ele fica, como que a gente possa até pôr, né? Quietinho no canto dele, deitadinho na cama ou sentadinho na cadeira, sem atividade, mais rápido é o envelhecimento dele. Atrofia até os nervos. Mas aí, no caso, vai atender quantas pessoas e quais serão os critérios para esse encaminhamento? Então, o critério para encaminhamento, como a gente fala de média complexidade, vai ser através do CREAS, não é um serviço de básica, que seria através do CRAS, e a gente tem uma expectativa de atendimento diário de 30 idosos, chegando numa expectativa mês, podendo chegar a 50 idosos. Aí você vai falar assim, mas a conta não bate. Mas a gente pode lembrar que alguns idosos não vão necessariamente precisar daquele serviço em período integral. Pode ser que o filho precise que o idoso fique no período da manhã, ou que a família, o idoso fique 2, 3 vezes por semana e não necessariamente os 5 dias da semana. Sim. Então, com essa realidade que nós estamos trabalhando. Mas também a gente precisa lembrar que a Campinas também trabalha com os grupos de idosos através de OSCs parceiras que desenvolvem trabalhos. Então, o idoso que tenha vontade de fazer atividade, tem o Progem, que agora veio o Progem na minha cabeça, mas nós temos várias OSCs no município que dão vários cursos, e é importante, porque não só para idosos, mas intergeracionais. Então, é uma coisa que é importante, não só o centro-dia. A gente, inclusive, falou aqui, a Carla falou do Progem, o programa Mãos Solidárias aqui da TV Câmara Campinas foi até o Progem, e você pode ver como é esse trabalho intergeracional que eles fazem lá na Vila Castelo Branco, no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vereador Peta. Não, primeiro, saudar a iniciativa da TV Câmara, cumprimentar a Mina, o presidente da comissão Jair da Farmácia, a Carla. Eu acho que esse é um tema muito interessante, muito relevante. Os números, né, mostram que nós já temos aí 10% da população brasileira, população idosa. É muito importante essas iniciativas da prefeitura, tanto de combate ao preconceito, como de atendimento à população. Mas a minha impressão é que nós vamos ter, no próximo período, ter uma mudança quase que de paradigma em relação a essa política no Brasil. Não nos conceitos, os conceitos parecem que estão bem construídos, mas no investimento
no atendimento a essa população. Nós vamos ter um crescimento ainda maior da população idosa no Brasil no próximo período. Nós vivemos uma crise social profunda, que ainda não dá passos para que se seja resolvida. Nós temos os efeitos da pandemia que atingem principalmente a população idosa, que está adoecida do ponto de vista da saúde mental, em grande escala. E nós temos um problema gravíssimo que é da Previdência Pública. A Previdência Pública está sendo desconstruída ao longo dos últimos anos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que os próximos anos, essa próxima década, o investimento em políticas voltadas à população idosa, e eu digo a população idosa que não tem condição financeira de ser atendida pelo particular, vai crescer muito e vai exigir das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal um investimento muito maior. Os números de atendidos são relevantes, mas eles vão ficar cada vez mais limitados se a gente não tiver um investimento grande nessa área no próximo período. Então eu queria assim começar o debate dizendo isso. Eu acho que, como já foi em outros períodos, né, por exemplo, o Brasil parou para pensar uma política voltada para a criança ter acesso à escola, porque antigamente não era todo mundo que tinha acesso à escola. A gente vai ter que pensar em relação aos idosos nessas próximas décadas, porque senão o que a gente vai ver de pessoas mais velhas sofrendo, morrendo por falta de atendimento ou tendo muita dificuldade para viver com qualidade, vai ser um número muito maior do que a gente está vendo nesses últimos anos. E até uma mudança de cultura, né? Até porque a gente tem, tradicionalmente no Brasil, uma valorização muito da juventude, o que é importante, mas não se tem, como em alguns países orientais, por exemplo, a valorização da pessoa idosa como um todo, a própria família, a sociedade como um todo. Isso também, será que não poderia a gente pensar inicialmente nessa mudança de cultura através da educação, na escola, alguma coisa nesse sentido? É verdade, Mina, acho que você tocou num ponto fundamental. Existe realmente muito preconceito e uma ausência de uma valorização, né? Eu acho que a escola é fundamental para isso. Por isso que o que a Carla estava dizendo, né, dessas ações intergeracionais, onde a gente, vamos dizer assim, onde as pessoas mais novas têm a oportunidade de se apropriar da experiência, da vivência, da sabedoria das pessoas mais idosas, né? Das pessoas que já viveram experiências na vida e que isso é tão rico, né? E essa troca é tão importante e interessante. E eu acho que isso é uma mudança cultural e eu acho que a educação tem que cumprir esse papel, né? Dentro da escola isso é muito importante. É porque hoje, Carla, essa questão do idoso, ela está mais voltada em termos de políticas públicas na assistência social e na saúde, é isso? Olha, na verdade, o tema esse mês me trouxe até uma grande felicidade de verificar que o tema está sendo discutido até amplamente. Tivemos o seminário na própria Unicamp sobre o tema do idadismo. A PUC Campinas tem uma iniciativa desde o início do ano de trabalhar o tema idadismo, não só dentro dos seus grupos do Vitalitar, mas dentro da própria universidade com os seus alunos. Então, esses parceiros que nós também estamos verificando que é importante, do mesmo jeito que a gente fala assim, vamos discutir a primeira infância, vamos discutir a adolescência, vamos discutir o envelhecer, porque nós envelhecemos desde o momento que nós nascemos, né? Mas, a partir de uma certa fase da nossa vida, ou seja, quando a gente começa a chegar nos 50 mais, ninguém mais fala o que vai acontecer, né? Então, assim, eu até brinco que não só pela parte educacional, não somente pela parte educacional, mas pela parte também de saúde, de entender como que é o nosso corpo,
que isso também mostra o preconceito que a sociedade ainda possui com o envelhecer, que nós ainda não discutimos o nosso envelhecimento. Nós não falamos sobre o que ocorre após 60 anos, o cabelo ficando branco, os hormônios diminuindo, que diminui o apetite, que diminui a vontade de beber água, né? São coisas que ocorrem no organismo, mudanças normais do organismo. E isso não se é discutido e não se é estudado. E nós não somos preparados. E é aí que a gente também consegue verificar um pouco do preconceito que existe na sociedade sobre o envelhecer. Sim. Agora, quando a gente pensa também em mais uma questão social, que também já foi tratada aqui por essa Câmara, a questão das pessoas em situação de rua. Vocês percebem que também aumentou o número de pessoas idosas em situação de rua? Olha, os números eu não tenho muito assim de cabeça, mas logicamente nós estamos atentos para essa realidade. Por que essa realidade? Nós voltamos até o que o Peta o que o vereador Peta falou da previdência do nosso país. E nós não podemos esquecer do preconceito que muitas empresas, muitas pessoas ainda possuem, de que após uma certa idade a pessoa não tem mais capacidade para trabalhar, não cria expectativa, não cria mais expectativa. Então fica difícil a recolocação dessas pessoas no trabalho. E aí você tem uma faixa etária de pessoas, porque o benefício de prestação continuada existente na nossa Constituição Federal, que é uma transferência de renda para a pessoa idosa que não trabalha, que não tem nenhum benefício, tudo, inicia-se com 65 anos. E você tem uma faixa etária que não pode ter o benefício, porque ainda não atingiu a idade, e que não consegue ter emprego. Dos 55 ou dos 60, a gente pode dizer? 55 mais, você já começa a verificar essa realidade. Sim. Das pessoas. Daí ela não se encaixa nem para receber um benefício, mas também não consegue o seu espaço na sociedade. Sim. Que equação difícil, hein? Que o LOAS, a gente chama de benefício de prestação 65. O antigo LOAS. Que não contribuiu. Fica num limbo, né? Isso. Porque realmente é muito difícil conseguir espaço no mercado de trabalho, porque depois dos 50 anos já vai ficando mais difícil. Não que não tenham oportunidades, mas vai ficando mais difícil. Passando dos 60, ainda mais difícil, exatamente por conta do preconceito, por conta de diversas visões equivocadas, porque a pessoa, hoje, com as condições que estão dadas, do ponto de vista da ciência, da medicina, tudo, as pessoas com 60 anos estão, inclusive, no auge, estão vivendo super bem, estão no auge da sabedoria e também com muita energia ainda para se dedicar a diversas formas de trabalho. Mas existe muito preconceito. Aí é mais difícil conseguir emprego e também não tem o benefício da Previdência, né? Só depois de 65 anos. Sim. Então, é realmente uma coisa que o poder público precisa se preocupar, porque é uma fase difícil e acho que agregado a isso é uma reflexão que eu fiz outro dia a partir de uma palestra que eu assisti, é que também as famílias hoje são menores, né? Então, muitas pessoas não têm filhos por uma opção. Então, também cria uma certa dificuldade, porque ou então o filho está numa situação social também muito difícil. Então, eu digo assim, porque muitas vezes, né, acaba que a família acolhe aquela pessoa que está com uma determinada dificuldade social, mas às vezes o núcleo familiar ou não existe ou é muito pequeno e também não consegue acolher da maneira adequada. Certo. Diante de tantas coisas que nós precisamos evoluir, tantos desafios e muitos obstáculos ainda, quais são os caminhos do ponto de vista de políticas públicas e quais os caminhos do ponto de vista da sociedade? Eu vou perguntar então para a Carla
do ponto de vista de política pública, e para os vereadores, do ponto de vista que vocês acham dos encaminhamentos da sociedade, até que a gente possa, como o vereador falou lá, pensar num Brasil que envelhece cada vez mais. Em termos de política pública, a gente estamos andando, né? Foi o que eu já até comecei a minha fala. Campinas é pioneira, a gente não pode esquecer nesse ponto de vista. Por exemplo, hoje, Carla, a gente falou lá do centro o centro-dia da pessoa idosa. Tá, nós temos, eu falei lá no comecinho do programa, uma média de 205 mil idosos em Campinas. Vocês já pensaram, olha, em Campinas, daqui X anos, o ideal é que nós tenhamos tantos centros? Sim. Por exemplo, o ideal. O ideal, na verdade, é nós chegarmos a ter pelo menos um centro-dia por região. Ok. Tá? Já estamos, até o vereador já... Como que vai ser as escolhas? A pessoa... Vai ser a técnica. É técnico. São requisitos técnicos que vão fazer com que a pessoa vá até o centro-dia. Mas nós já estamos estudando a construção do segundo centro-dia no município. Sim. Tá? Com relação à prevenção e até o atendimento de denúncias, nós estamos com um projeto do Centro de Atenção à Pessoa Idosa. A secretária até apresentou ele outro dia aqui na Câmara, diante das emendas impositivas. Das emendas impositivas, né? E é o encaminhamento disso, né? Dar efetividade, o que eu falo, dar efetividade à legislação. Nós temos uma lei de 1994, que é um pouco mais antiga do que o Estatuto, né? Que é o Plano Nacional da Pessoa Idosa, que é de 94. Vem o Estatuto do Idoso, que prevê os direitos. Então, assim, se a gente conseguir dar efetividade à legislação existente, já é um grande ganho para a população idosa, né? Nós estamos fazendo isso hoje, mas acredito que foi o que o vereador Peta falou, faltou a gente parar e pensar. Se a gente teve que parar e pensar na década de 90, todas as crianças precisam ir para a escola, esqueceu de pensar que essa criança da década de 90 é o idoso daqui 20 anos. Então, que já deveria ter pensado, se preparado da política pública lá atrás para agora. Então, assim, logicamente que se esqueceu dessa continuidade. Então, hoje, nós estamos correndo um pouco contra a realidade que está aqui batendo na porta. Então, é isso que eu estou te falando. Então, as pessoas, você vê, era analfabeta, não tinha oportunidade, porque o pai nem olhava se foi na escola, se não foi, não tem aquelas... Mas a partir dessa reflexão, inclusive, que o vereador Peta falou da questão do trabalho, que tem aquele limbo lá no meio, a gente também tem que pensar, a gente tem, por exemplo, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, hoje, né? Que, inclusive, já fizemos campanhas também para que algumas salas, a gente precisa encher as salas e tudo mais. Existe um novo modelo de trabalho também, que a pessoa idosa pode tentar, mas aí tem que oferecer EJA, tem que oferecer, por exemplo, tecnologia, cursos de tecnologia para a pessoa idosa, para que ela também, eu não sou mais, a gente tem hoje um idoso, geralmente, muitos deles metalúrgicos. Hoje a metalurgia não vai empregar esse público que trabalhou no passado, mas tem outras coisas que podem ser feitas e que a política pública pode, incentivar através de projetos educacionais, por exemplo? O CEPROCAMP hoje ele oferece cursos, até cursos voltados, sim, à pessoa idosa. Como você falou, muitas vezes a gente faz campanha para que seja a sala efetivamente aberta. Então, é só procurar o EJA mais próximo, ao CEPROCAMP, que muitas vezes está ligado ao CEPROCAMP, um lugar da secretaria que
que eu sei é o Centro de Referência da Juventude. Há muitos cursos da CEPROCAMP voltado à pessoa idosa. Então, é uma questão também, o que eu falo, é a divulgar, né? O divulgar para saber onde procurar também, muitas vezes. Muitas pessoas nem sabem. Mina, respondendo a sua provocação, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, refletir sobre tudo isso que a gente debateu aqui. Refletir no sentido de entender que uma das prioridades que a política pública, que os governos deverão ter no próximo período é a população idosa. Pelos números absolutos, porque isso é objetivo, né? Vai haver um crescimento nessa próxima década da população idosa no Brasil. Então, objetivamente, é uma quantidade cada vez maior de pessoas. E pelo cuidado que tem que se ter a esse segmento da população que precisa de políticas públicas específicas. Eu acho que o foco principal tem que ser exatamente a parte da população mais excluída do ponto de vista social, ou por ausência de previdência pública, ou por situação de vulnerabilidades, porque é preciso ter um foco, né? Mas não só para essa parte da população que deve ter prioridade, mas para a população como um todo, porque realmente há questões que precisam ser levadas em conta, né? A integração, saúde, lazer, esporte, cultura, são diversos direitos que precisam ser garantidos de forma integrada, como tem feito o trabalho aqui na prefeitura. O que eu só penso assim é que a sociedade tem que estar mobilizada, e isso tem que refletir no debate do orçamento, no debate não só municipal como federal, estadual, porque eu acho que a gente vai ter que rapidamente atuar numa escala maior. O que a Carla disse aqui, de ter um por região, isso tem que ser para ontem, sabe? Não pode ser uma coisa para daqui 15 anos. Naquela mesma premissa, vamos construir uma nova creche infantil, vamos construir então um centro idoso. E quando eu falo assim para ontem, lógico que eu estou aqui fazendo uma expressão mais forte, mas porque tem que ser rápido, porque sobre pena de muitas pessoas serem prejudicadas por uma ausência de uma política do Estado. Sim. Porque o centro-dia que vai ser criado é muito importante, mas ele vai atingir um limite de pessoas. E muita gente vai ficar de fora. Por mais que hajam critérios técnicos que vão ser utilizados para escolher os mais vulneráveis, os que mais precisam, mas muita gente que precisa vai ficar de fora. Por isso que tem que ser muito rápido. Sim. E partindo de uma outra questão que eu vi até aqui, olha, a gente tem essa cartilha, ela é distribuída onde, Carla? É distribuída nos nossos serviços, nos CRAS, tem no Conselho Municipal do Idoso. Nos centros de saúde também tem? Alguns centros de saúde, sim. Eu não vou falar aqui em todos, porque é os que mais a gente acaba tendo um pouco mais de contato. Sim. Porque... Mas ele está... E ele também é em contrato na versão online. Que era isso da prefeitura. No site da coordenadoria. Da coordenadoria. Daqui a pouco, então, que eu já passo para a gente o site. Olha, porque dentre os temas, eu abri aqui essa cartilha, está falando, né, que o idoso é considerado idoso pela lei a partir de 60 anos. Aí eu tenho algumas perguntas. A gente falou aqui da obrigação de todos, né, a questão de políticas públicas, a questão da preferencial, gente, respeitar... as pessoas respeitarem aquele banco preferencial no transporte público, na fila do banco, nas lotéricas, supermercados, né? A questão da cultura, lazer. E aí tem uma questão que eu trago aqui, que é a questão da habitação. Projetos habitacionais. O que a gente tem pensado no que diz respeito à habitação da nossa cidade? A gente sabe que a maioria das vezes projetos vinculados ao governo federal, a projetos do governo estadual. O que a gente pode pensar nesse sentido, Carla? Olha, tem se pensado, sim, vários projetos voltados à terceira idade. Aqui, especificamente, o direito que a gente verifica é que todo
todo o projeto habitacional, ele tem que deixar 3% da sua de todas as unidades para a pessoa idosa, tá? Mas a gente precisa começar a pensar num modelo de casa, num modelo de casa para a pessoa idosa. Por quê? Com corrimão. Então, não com só algumas coisas assim, mas quando você conversa com alguns arquitetos e até mesmo se a gente olhar a estatística, 90% dos casos de queda dos idosos é dentro de casa. Sim. Né? Então, é um tapetinho que fica no caminho, é uma mesinha, muitas vezes a luz, né? Se você perceber, com a idade, a gente vai ficando com uma sensibilidade. Eu já falo que eu tenho essa sensibilidade, tá? Se você está dormindo e liga a luz, te dá aquela coisa, parece que apagou, aí que você ficou escuro mesmo. Né? Então, você tem que esperar um tempinho para se acostumar com aquela luminosidade. E então, principalmente à noite, luzinhas que ficam não à altura do olho e à altura mais baixa, para iluminar efetivamente o chão. Então, assim, São Paulo está tendo essa iniciativa, vai se construir a primeira casa adaptada à pessoa idosa. Aqui em Campinas, a PUC também já fechou uma parceria para também se construir a primeira casa. E, com isso, nós gostaríamos que, se a gente fosse pensando também em políticas públicas para a construção de condomínios, de vilas efetivas para as pessoas idosas. Porque, como a gente pode começar a pensar, a sociedade está se modificando. Então, a gente precisa começar a raciocinar que você tem. Quem que é responsável pela pessoa idosa? Se a gente pegar pela Constituição, a família, o Estado e a sociedade. Não existe um ou outro, somos nós, são os três entes. Então, quando a gente começar a pensar que as famílias estão diminuindo e que você vai ter muitas pessoas que muitas vezes não vão ter filhos, a gente precisa começar a pensar nessa realidade para o futuro. Sim, sim. Olha que interessante. Entra naquilo que o senhor falou. Essa vila. E até entre eles mesmo, vou interagir mais. Olha só. Você vê, né, Jair? Por exemplo, se a gente levar isso para a habitação popular, que é construída para as pessoas que estão aí há muito tempo nas filas, né, precisando do direito, né, do acesso à habitação. A maioria são construções de 3, 4 andares, né, são aqueles predinhos, né. É lógico que tem a unidade térrea, mas é preciso pensar, porque realmente a presença de escada para uma parcela da população idosa já é um limitador. Sim. Né? Não para todos, né? Mas para uma parcela que pode ter, em algum momento, alguma dificuldade de locomoção, tudo. Então, tudo isso tem que ser realmente pensado sobre esse olhar também. Né? É verdade. Tá. Olha, nosso tempo está acabando, eu vou fazer uma última pergunta a todos os convidados. 19 anos do Estatuto do Idoso, o que podemos comemorar e o que temos que caminhar? Eu vou deixar você por último, Carla. Vereador Peta. Vai. Não, eu acho que há o que se comemorar, porque o Estatuto é um instrumento do Estado legislativo que coloque ali todos os direitos, todos os deveres, todas as legislações, né? Somou todas as legislações em torno da ideia do idoso como um sujeito de deveres, direitos e de muito protagonismo. Então, eu acho que nós devemos celebrar, sim, a conquista que foi o Estatuto do Idoso. Muitos daqueles pontos avançaram, outros continuam
muito limitados e a gente tem que batalhar para que todos aqueles direitos sejam realmente consagrados para toda a população. Então, eu acho que só o fato da gente estar fazendo esse debate aqui, da gente ter uma coordenadoria setorial de política pública para a pessoa idosa na cidade de Campinas, com projetos pioneiros, isso já é derivado da conquista do Estatuto. Antes do Estatuto, esse tema praticamente nem existia enquanto política pública nos parlamentos, nos poderes municipais, estaduais, nacionais. Então, o Estatuto foi uma conquista importante que deve ser celebrada. Agora, cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto poder legislativo, executivo, lutar para que os direitos sejam realmente garantidos para todos, para todas as pessoas idosas do nosso município. Então, eu quero celebrar a realização desse debate e que a gente possa, nos próximos anos, aumentar os recursos para a população idosa, conseguir avançar na construção desse centro-dias em todas as regiões, para que a gente tenha uma população cada vez mais atendida na perspectiva dos seus direitos. Então, eu acho que é celebrar e, ao mesmo tempo, se preocupar com o fato de muitos daqueles direitos consagrados ainda não serem exercidos por todos no nosso município e no nosso país. Obrigada, vereador. Vereador Jair. O Peta já disse tudo, e celebrar mesmo e criar mais expectativa para os idosos, mais atividade, e é isso daí. Tá certo. Então, Carla. A gente foi o que o Peta falou, né? Celebrar a conquista efetiva de uma legislação feita à pessoa idosa, 19 anos, e é um estatuto que ele ainda não ficou defasado. Então, ele é ainda bastante inovador, então é uma lei que não precisou ser revista. Então, ele é uma conquista muito grande. E, logicamente, diante dessa conquista, vem a expectativa de efetivação. Então, eu acho que a expectativa é efetivar todos os direitos para que o protagonismo da pessoa idosa seja aparente em nossa sociedade e que a gente acabe efetivamente, o sonho assim, acabar com o preconceito e que a gente viva numa sociedade mais igualitária para todos, né? Independente de idade, independente de tudo. Olha, então a gente falou aqui, novamente eu vou reforçar, muito obrigada a todos, obrigada, Carla. Essa cartilha a gente tem em alguns locais, ela fisicamente, mas você pode também acessar através do site. Olha, a Carla já passou aqui para mim, é smpdc.wixsite.com/cor de pessoa idosa. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aí o GC para você acessar o site da Coordenadoria da Pessoa Idosa para ter acesso não só a esse material, quanto todas as outras. A gente tem lá sobre a campanha Diga Não ao Idadismo, que a gente falou aqui sobre a questão do preconceito, e também a gente reforça aqui os telefones de denúncia e também de pedidos de informação a respeito dos direitos da pessoa idosa. Eu agradeço a todos. E o Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa. Obrigado.